Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje nós vamos estudar uma passagem bíblica lá do livro de Gênesis. Procurem na sua Bíblia Gênesis 26. Vamos falar de Isaac. Gênesis 26, capítulo 26. Vamos ler lá do 18 até o 22. Amém? Tem até o 23 ali. Vamos falar de Isaac em Gerar. Vamos falar, de Isaac quando ele estava em Gerar, procurando prosperar e abrindo poços. Amém? Essa palavra o Senhor colocou no nosso coração, ao meu coração. Vamos então falar sobre Isaac. Amém? Amém. Então, Gênesis 26. Abre aí a sua Bíblia, enquanto isso nós vamos cantar um louvor. Verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Deus desceu para que morresse por nós lá na cruz, pelos pesos seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, 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 Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, consagrando esta live, consagrando este dia a Ti, Senhor, para adorar-Te, bendizer, exaltar o Teu nome, que é santo, que é poderoso, Pai. Que a Tua palavra venha nos edificar, exortar, consolar, Pai. Que a Tua palavra certamente não voltará vazia hoje neste dia, Senhor. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado e que até aqui o Senhor tem nos edificado, ajudado, e nós te agradecemos, Pai, que a Tua palavra possa hoje abençoar vidas aqui hoje neste dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá então no livro de Gênesis. Vamos falar sobre Isaac em Gerar, sobre a vida de Isaac, o que Deus prometeu a ele, e aquilo que Deus cumpriu na vida de Isaac, Isaac era um conquistador. Então, Gênesis 26, abre aí, a partir do versículo 18, vamos ler até o 23, até o finalzinho do capítulo lá. 18, então. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai
a Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estarei com você, e eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Amém? Amém. Isaque contribuiu neste lugar, construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e seus servos cavaram outro poço. Glória a Deus. Amados, nós vemos aqui Isaque ouviu ao Senhor, né? E o Senhor disse a ele: não desça. Lá no versículo 2 do capítulo 26, o Senhor disse para Isaque, apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure se estabelecer na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Amém? Porque a promessa de Abraão era que Deus iria tornar ele um povo grande, um povo numeroso. Então essa promessa também estava sobre a vida de Isaque. E Deus chega para ele e diz: fique em Gerar, não desça para o Egito, fique nesta terra e eu estarei com você. A promessa era que Deus estaria com Isaque e o abençoaria. Aí a gente se questiona, mas por que Isaque teve que abrir mão dos seus direitos? Os poços eram de Abraão e os filisteus fecharam esses poços. E Isaque, ao abrir todos os poços, né, tinha ali o que? Contendas. Os filisteus decidiram contender contra Isaque, né? E nós vemos que Isaque, ele decide abrir mão desses poços. Ele abre mão, deixa os poços para os filisteus e sai e abre outro poço. E os filisteus permanecem perseguindo e contendendo com Isaque. Mas Isaque entende que essa contenda, essa perseguição não é de Deus para a vida dele. E Isaque, todas as vezes que ele é afrontado pelos filisteus, que os filisteus contendem com ele sai com seus servos, sai com a sua esposa, sai com seus rebanhos e vai para um outro poço, outro lugar e abre poços. Amém? E nós lemos aqui que Isaque, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, ele desiste, né? Ele sai. Ou seja, eu entendo que Isaque abençoava os filisteus, porque permanecer e contender, né, seria perda para Isaque, porque Isaque podia ficar ali remoendo as perdas, remoendo, né, se entristecendo com brigas, com discussões, com contendas, coisas que Deus não está, né, e desistir de cavar, desistir de prosperar, desistir de crescer. Mas Isaque, ele tinha uma mentalidade de conquistador, né? E Deus era com ele. Qual foi a promessa de Deus? Né? Lá no versículo 3 do capítulo 26, Deus estaria com ele e o abençoaria. Então Isaque sabia qual era a promessa de Deus. Por isso que Isaque decidiu não contender. Então Isaque saiu. E ali no versículo 22 de que Isaque mudou dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu com ele por causa daquele poço, né? Então ele deu o nome daquele poço de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. E essa era a promessa de Deus na vida de Isaque. Que Isaque seria um homem abençoado, que ele seria um homem próspero, mas prosperar em meio a guerra, discussões, perseguições,
não é prosperidade. Deus tem sim um tempo de guerra, nós passaremos por guerras, mas nós temos que discernir, né, o tempo de guerrear e o tempo de parar. Amém? Muitas vezes nós estamos em guerras intermináveis, guerras infindáveis, porque a nossa carne quer guerrear. Nós achamos que o direito é nosso e queremos guerrear, mas que nós possamos ter um exemplo aqui de Isaac. Isaac, ele desistiu de guerrear, ele não queria guerras e discussões com esse povo. Então ele abençoou, ele deixou para trás, até que ele chegou num ponto do vale, cavou, achou água e ali ele se estabeleceu. E o povo não contendeu com ele. Tempos depois, se nós continuarmos lendo o versículo capítulo 26, nós vamos ver que existe um acordo entre Isaac e Abimeleque, né? Por quê? Porque Isaac entendeu que aquelas contendas não eram de Deus para a vida dele. E ele pôde recomeçar, pôde prosperar, veio um tempo de paz e prosperidade, um tempo que Deus tinha prometido estar com ele e abençoar ele. E ele foi abençoado por Deus. Os seus inimigos, aqueles que contenderam, aqueles que guerrearam, aqueles que perseguiram Isaac, viram que Deus era com ele, viram que Deus o abençoava. Então vieram até Isaac, Abimeleque procurou Isaac e fez um acordo com Isaac. Isaac já estava bem, estava abençoado, e eles disseram: não queremos contender contra você, mas sim fazer um acordo de paz, sim que você não nos prejudique, né? Então vejam que esse tempo de paz, esse tempo de prosperidade chegou para Isaac, né? E ele fez um acordo e eles estavam agora vivendo em paz. Amém, amados? Às vezes nós achamos que a nossa promessa está em determinado lugar, que a nossa bênção está em determinado lugar, mas Deus, ele tem um destino profético para nós. Assim como tinha um destino profético na vida de Isaac, ele também tem para nós. Então que nós possamos entender de não ficar onde tem guerras, onde tem contendas, que a intenção do inimigo às vezes é nos prender por meio da nossa carne, as nossas vontades carnais. A Bíblia diz que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então que nós possamos entender, né, que o direito era de Isaac, mas Isaac não quis viver contendendo, viver guerreando, né? Ele abria a mão e ele, como um escolhido de Deus, como alguém que era cheio de Deus e que Deus a decidiu abençoar, ele, ao sair, ele acabou abençoando os filisteus. E eu entendo que aquele rei viu que Deus era com ele. Por isso é que fizeram um acordo com ele e não contenderam mais com ele. Então, amados, não desista por causa das perseguições, por causa das perdas, das brigas. Não endureça o seu coração, não viva amargurado, né? Mesmo que o direito seja seu, abra mão, saia fora de contendas, de brigas, de discussões, porque Deus não está nisso. Nosso Deus é um Deus de paz, né? Jesus, ele era manso e ele era humilde. Então esse é o exemplo que nós temos que seguir, né? E o conquistador, ele não desiste na primeira, né? Por isso que essa live continue cavando poços. Se pegaram o que era teu, se querem contender com você, deixe de lado isso e siga em frente. Porque viver triste, viver guerreando, viver amargurado, isso traz cansaço, né? Isso faz com que nós venhamos a parar na nossa caminhada. E Isaac caminhou, né? Mas chegou num lugar onde ele abriu o poço, ninguém discutiu, ninguém brigou e Deus prosperou ele naquele lugar, né? Ali foi o lugar onde Deus disse para ele: abre aqui as tuas tendas, permanece aqui, aqui eu vou te abençoar, porque Deus estava com ele. Então, quando Deus está conosco, é muito melhor. Nós seremos abençoados e nós teremos o nosso tempo de paz e prosperidade. E é isso que nós precisamos entender, que existe sim uma temporada de guerra, né? Quando nós estamos prestes a sermos abençoados,
os nossos inimigos, eles vão se levantar, eles vão guerrear, porque Isaac estava prosperando, Isaac já era um homem próspero. Então os inimigos tinham inveja, viam, né, a prosperidade dele. Só que eles achavam que iam continuar pegando, continuar tomando os poços, mas chegou o tempo, né? O tempo de Deus agir na vida dele. Então, se você quer paz, se você quer prosperidade, a primeira postura nossa é nós queremos paz também. Porque Deus, ele não tá na guerra. Vai ter o tempo em que ele vai dizer para nós, luta, né? Mas se nós não entendermos, não discernirmos o tempo, né? Tempo de lutar e tempo de paz. Deus põe um limite, né? E saiba entender o tempo de Deus para sua vida, né? O tempo de guerrear e o tempo de parar, o tempo de ter paz, tempo de prosperar, né? Existem ciclos, existem temporadas. E para Isaac a temporada de guerra passou, né? Se você já discerniu que o tempo da guerra já passou, então pare de guerrear, né? Ande pelo Espírito, ande pela presença de Deus, deixe Deus te abençoar, deixe Deus te prosperar, faça o que é certo, amém? Amém. Então, né, essa lição que nós aprendemos hoje é que Deus vai cumprir as promessas na nossa vida. Deus só não irá cumprir as promessas na nossa vida se nós pararmos, se nós não permanecermos buscando aquilo que estamos buscando. Amém? Muitas vezes as pessoas param no meio do caminho, né? Isso é o quê? Falta de maturidade. Amém? Nós passaremos por guerras, mas o Senhor, ele prometeu estar conosco, né? Tem uma palavra que diz que eu estarei com vocês do início ao fim do século. Então, se nós permanecermos fazendo a coisa certa, ouvindo a Deus, ele irá nos abençoar assim como abençoou o Isaac. Amém? Então, essa era a palavra, medita nesse texto, eu acho que é um texto maravilhoso, né? Isaac era um homem maduro e a maturidade, às vezes, ela é muito importante no momento de nós tomarmos decisões, porque ele decidiu sair, porque se continuasse, as guerras continuariam. Então, ele decidiu ter paz, né? Paz para prosperar em paz. Então, quando nós não temos paz, significa que Deus já não tá mais nesse negócio, né? E Deus não tava mesmo ali naquelas guerras, naquelas contendas, e Isaac entendia isso, né? Então, que nós possamos continuar cavando, né? Pessoas conquistadoras, pessoas que ouvem a Deus, que cumprem a vontade de Deus, porque Isaac ficou em Gerar, porque Deus disse para ele, fica que eu estarei com você e te abençoarei. Mas ele entendia que ele era, como um filho de Deus, alguém que deveria abençoar pessoas e não ficar contendendo. Então essa é a lição de hoje, né? Se tem discussões, contendas, não fique onde tem contendas. Mesmo que você tenha direito ao que você está lutando, não fique, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Procure ouvir a Deus, procure saber o tempo, discernir o tempo de guerrear e o tempo de parar, porque Isaac teve que discernir, mas ele foi abrindo mão daquilo que era dele para prosperar em paz. E quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus faz até os nossos inimigos viverem em paz conosco. Amém? Deus não só prospera, mas como faz os inimigos viverem em paz, né? E os inimigos viram que Deus era com ele e por isso quiseram fazer um acordo de paz. Amém? Que nós possamos ter essa sabedoria, né? Que Isaac teve, discernimento, sabedoria e crermos nas promessas que Deus faz para nós. Ele foi levado para um lugar onde era o lugar que Deus queria abençoar e prosperar ele. Amém? Amém. Então vamos lá no Salmo 91. Vamos declarar Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, para que Deus esteja nos livrando aí, né, de palavras que são ditas, de pragas que chegam às vezes a vir bater na nossa porta, que caia, né, ao chegar na nossa casa, ao chegar em nós, em nome de Jesus. Vamos declarar então, diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo
e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do abrigo do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar então, amados? Então, amados, a palavra de hoje é não desista. Continue buscando, continue cavando. Se tomarem o que é teu, deixa para trás, continua caminhando, Deus vai te abençoar. Se você tem uma promessa de Deus estar com você, de Deus abençoar você, Ele vai cumprir. Somente continua, não para. Amém? Amém. Glória a Deus. Amado Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra é luz, Senhor. Luz que ilumina, Pai, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Luz que traz paz ao nosso coração, Pai. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui desanimado, triste, amargurado, Senhor, por perdas, por lutas que passou, Pai, que o Senhor possa renová-los na sua fé, renová-los nas suas forças, e que eles possam entender que eles têm que conquistar, galgar, mas fazendo tudo isso da maneira certa, sendo abençoados, em nome de Jesus, Pai, que eles possam ter os seus olhos espirituais abertos, Pai, para discernir os tempos, os ciclos, as temporadas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam prosperar nesta terra, Pai. Mas onde tiver contendas, brigas, discussões, Senhor, que eles possam sair fora disso, Pai. Porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne, ela vai guerrear por aquilo que ela entende que é certo, Pai. Mas o Senhor tem uma palavra de bênção, de promessa para essa vida. Tudo isso vai se cumprir no tempo de Deus. Que nós possamos fazer, Senhor, a coisa certa, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, Pai. Que como os filhos de Deus, eles saibam ser abençoadores e não queiram guerras inúteis, contendas que não nos levarão ao lugar da nossa promessa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por pessoas que estão caídas, tristes e amarguradas, que o Senhor possa dar um novo ânimo, um novo norte à vida delas, Senhor, em nome de Jesus, e que elas possam ser conquistadoras, que elas não venham a desistir e nem parar, não desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, Deus, através da sua palavra, através de sonhos, visões, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Por cada um que aqui está, por cada vida, nós abençoamos cada inscrito nesse canal, Senhor. Que o Senhor possa prosperá-los, assim como prosperou Isaac, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos vocês, nós voltamos amanhã.